Meu nome é Bruna Cardoso, eu sou da segunda 8. Eu vim falar um pouco sobre a política na França. Os 3 tipos de política na França são Estado unitário, semipresidencialismo e república constitucional. O Estado unitário é formado por um único Estado, existindo uma unidade do poder político interno, cujo exercício ocorre de forma centralizada. Qualquer grau de descentralização depende da concordância do poder central. O semipresidencialismo é um sistema de governo em que o presidente partilha o poder executivo com um primeiro-ministro e um gabinete, sendo os 2 últimos responsáveis perante a legislatura de um Estado. A República Constitucional é um Estado onde o chefe de Estado e outros funcionários são representantes do povo e devem governar de acordo com a atual lei constitucional que limita o poder do governo sobre os cidadãos. Eu dei uma olhadinha em mais umas coisas sobre a França que eu achei interessante. Por mais que a França pareça ser socialista, adota o sistema capitalista. Eles conquistaram um nível de bem-estar social que agora está se deteriorando, justamente por causa do excesso de direitos reivindicados pelo socialismo de esquerda. Também, a política de imigração deles redundou numa invasão de islâmicos que está corroendo os valores tradicionais franceses e ocidental. A situação está bem complicada e tem tendência a piorar mais. Oi pessoal, eu sou a Juliana Camargo, eu sou da segunda 8 e eu vou falar sobre o absolutismo na França. Ele começou com a consolidação do absolutismo francês, que está relacionado à Guerra dos 100 Anos, que foi o enfraquecimento da nobreza feudal e fortalecimento do poder real. A principal dinastia do absolutismo francês foi a dos Bourbons. Henrique IV, que governou de 1593 a 1610, ele precisou abandonar o protestantismo para ocupar o trono real, responsável pelo Edito de Nantes, que foi até 1598, que concedeu liberdade religiosa aos protestantes. Absolutismo na França. Luís IV, que governou de 1643 até 1715, ele era o exemplo máximo do absolutismo francês, denominado Rei Sol. Organizou a administração do reino para melhorar o controle de todos os assuntos. Ele governava através de decretos e submeteu a nobreza feudal e a burguesia mercantil. Ele levou ao extremo a ideia do absolutismo de direito divino. Um dos principais nomes de seu governo foi o ministro Colbert, responsável pelas finanças e os assuntos econômicos. A partir do seu reinado, a França inicia uma crise financeira, em razão das sucessivas guerras empreendidas por Luís XIV. A crise será acentuada pelo Edito de Fontainebleau, decreto real que revogou o Edito de Nantes. Com isso, muitos protestantes abandonaram a França, contribuindo para uma diminuição na arrecadação de impostos. A crise do absolutismo prossegue no reinado de Luís XV, e atingirá o ápice com Luís XVI. Sou o Victor e eu vou falar da formação da monarquia nacional francesa. A formação da monarquia nacional francesa aconteceu entre os séculos XVI e XVII, tornando a França um dos países mais poderosos da Idade Moderna. Por Mère Cláudio Fernandes, com o advento das reformas religiosas do século XVI, a Europa entrou em uma verdadeira convulsão de guerras civis. Em várias regiões, desde as Ilhas Britânicas até a França e a Espanha, as guerras por sucessão de tronos entre casas aristocráticas, engrossadas pelas divergências religiosas, deram o começo dos acontecimentos políticos, sociais e econômicos do início da modernidade. Nessa mesma época, ocorriam as grandes navegações e a montagem dos sistemas coloniais na América. No fim do século XVI, na metade do século XVII, o modelo do absolutismo monárquico veio como resposta à crise instalada pelas guerras civis e religiosas. Esse modelo encontrou sua forma mais bem acabada com a formação da monarquia nacional francesa. A formação do Estado absolutista francês está ligada à defesa do modelo do absolutismo na França, que o principal arquiteto foi o cardeal Richelieu. Richelieu tornou-se ministro da França em 1624. Nomeado pela rainha, Richelieu passou a empreender uma profunda reforma no sistema político francês, endurecendo o poder executivo, acentuando a doutrina da origem divina do poder do rei e rechaçando os aristocratas que se interpunham ao seu projeto, incluindo a rainha. Apesar de assentar as bases do Estado francês, o poder de cardeal Richelieu passou pela aprovação da Guerra dos 30 Anos. Essa foi a guerra de principados e nações modernas.
contra a autoridade do Sacro Império Romano Germânico, que buscava a unidade de todos os tronos europeus. Fortalecimento do poder real na política da França. Tudo começou com o revigoramento do comércio das cidades, o surgimento da burguesia, que era composta principalmente de comerciantes, buscando proteção e favores. Os burgueses aproximaram-se do rei, que estavam interessados no dinheiro da burguesia, por isso passaram a criar leis favoráveis a ela. Pelos favores recebidos, muitos burgueses faziam doação de dinheiro do rei. Com o fracasso das cruzadas, a nobreza empobrecida também tentaram se aproximar, mas o rei pediu ajuda militar para reprimir a revolta dos camponeses. Assim, os camponeses também buscavam a ajuda do rei para que eles o defendessem contra o abuso dos senhores feudais. Nesse clima, surgiu a oportunidade para a imposição do poder real, dando forças o suficiente para o rei criar impostos, estabelecer uma única moeda, criar um exército profissional assalariado e se fortalecer. Entra em cena o absolutismo, o sistema político que dá ao rei o poder de decretar leis, fazer justiça e criar e cobrar impostos. Uma outra característica do poder real era controlar a tensão entre a nobreza e a burguesia. A Guerra dos 100 Anos. O conflito que opôs entre a França e a Inglaterra entre 1337 e 1453 contribuiu para a consolidação do poder do monarca francês, na medida em que garantiu um dos elementos centrais da formação do Estado da nação moderna, a constituição de um exército permanente. Meu nome é Tuane, eu sou da segunda 8 e eu vou falar sobre a Paz de Westfália. A França foi uma das vencedoras da guerra, entretanto, sua economia estava muito acabada. Após a morte de Richelieu, outro ministro ficou encarregado de reformar os quadros econômicos do país, o cardeal Mazarino. No entanto, as medidas tomadas por Mazarino foram demasiadamente impopulares, como o aumento dos impostos. Essas medidas acabaram levando à revolta da população expressas nas frondas de Paris, isso é, levantes populares que ocasionaram a ocupação do Palácio Real do Louvre. A situação do Estado francês só retornou à estabilidade com a exceção de Luís XIV ao trono em 1661 com Luís XIV. O absolutismo reencontrou sua estrutura bem acabada na França. Esse foi o monarca que também ficou conhecido como Rei Sol. Com Luís XIV, a doutrina do direito divino dos reis entrou em seu vigor máximo. Sua estrutura política era baseada em seu grupo de conselheiros, que, com o tempo, foram tornando-se governadores das províncias. Toda a fonte de poder emanava da figura do rei. A marinha mercante e a de guerra da França tornaram-se muito poderosas dessa época, sobretudo por causa das ações do ministro da Fazenda, Colbert.